Bom dia! A paz do Senhor Jesus esteja com você, meu irmão, minha irmã, meu amado, minha amada. Deus seja com você hoje em todas as tuas demandas, tudo aquilo que você vai precisar fazer, decisões, é, é, palavras que você vai ter que falar, interações que você vai ter que ter com pessoas. Que Deus ilumine o seu dia hoje, que ele te dê graça diante de tudo aquilo que você vai precisar fazer hoje. Amém? Sabe, irmãos, eu ontem completei 60 anos de idade. Louvado seja Deus por isso. Chegou o tempo de eu ser um sexagenário, né? Num corpo de um garoto de, eu diria, 30 ou 40 anos. Eu me sinto dessa forma, me sinto muito bem, né? Muito bem. Ainda que com a idade chegou algumas dores, algumas coisinhas, né? Que é normal da idade. E fui comemorar tomando um café com a minha eterna namorada, né? A Vera Lúcia, que Deus me deu para ser a minha companheira, minha ajudadora, meu braço direito, minha carne. Louvado seja Deus pela vida da minha esposa. Amor, se você estiver vendo esse vídeo, saiba que eu amo muito a sua vida. Sem você, eu acredito que seria muito difícil levar a vida. E Deus sabe disso. Nós estamos juntos aí há um bom tempo. Louvado seja Deus por isso. E eu creio que há muito mais por vir. Mas foi muito engraçado fazer 60 anos. É diferente. Para muitas pessoas pode não ser nada, é apenas mais uma passagem, né? Dos 50, do cinquentão pro sessentão. Mas para mim foi motivo de muita alegria, essa é a grande verdade, expectativa. Por quê? Porque quantas coisas Deus fez na minha vida nesses 60 anos. Quantas histórias eu pude contar, né? Como diz a pastora Amélia, nós vivemos de história. Essa é a grande verdade. Então, quantas histórias eu pude contar, quantas histórias eu ouvi, pessoas contando, quantas orações eu pude fazer, né? Desde que eu me converti lá aos meus 19, 20 anos de idade. Ou seja, desculpem, desses 60 anos, 40 ou quase 40, eu ando com Deus. Eu entreguei a minha vida para Deus e tenho procurado, ao longo desses 40 anos, ser um cooperador na casa e no reino de Deus, não apenas ouvinte. Quantas orações eu fiz, quantas orações eu recebi, quantas benevolências de Deus eu recebi, quanta graça, né? Quantos louvores eu cantei, quantas vezes eu li a Bíblia nesses 60 anos. Né? Então, em quantos cultos eu fui, foram muitos, né? Foram muitos. Então, para mim, né, foi uma expectativa muito boa. Tem pessoas que dizem que quando chega nos 50, né, e olha que eu já passei já, né, já foram 10 anos dos 50, é só ladeira abaixo. Só vão ser problemas, dores, dificuldades, você se torna um idoso. Foi muito engraçado ontem, porque assim que eu completei 60 anos, o Detran, né,
porque nós temos agora a carteira digital, a habilitação digital, e está tudo ali digitalmente. Já mandaram lá que agora eu posso ter um certificado de idoso. E foi muito engraçado, né? Porque eu rio, porque assim, até ontem, até 11 horas e 59 minutos do dia 27, eu não era idoso. 1 minuto depois eu já era. E louvado seja Deus, porque eu acredito que isso é um ciclo da vida. Todos nós que chegarmos até aqui, vamos passar por isso. Hoje uns têm 40, eu fico vendo meu filho tem 24, outros têm 50 e tudo mais. E é um ciclo da vida. Todos nós vamos passar por isso, certo? Mas e muitas pessoas, principalmente pessoas que não têm a mente de Cristo, elas vêm com um discurso para cima de nós, ou das pessoas, né, que passaram dos 50, estão nos 60, estão nos 70, estão nos 80, é só problema de saúde. E eu quero rechaçar isso em nome de Jesus. Se você que está me ouvindo tem 50 anos ou mais e pensa dessa forma, saiba de uma coisa: Deus não vê dessa forma. Ainda que nós venhamos ter dores, passaremos por dificuldades, o corpo já não é mais o mesmo, né? É uma realidade. O corpo de um homem de 60 anos não é um corpo de um homem de 30. Isso não tem nem cabimento, né, de ser. Ou até poderia ser, né? Mas, enfim. Mas nem todos, a grande maioria não é assim. Então, esse negócio de que nós vamos viver doentes, o idoso tem que viver doente, isso é uma mentira do diabo. Isso é algo... desculpem. Isso é algo diabólico. Isso não é de Deus. Porque eu conheço muitas pessoas que têm metade da minha idade e vivem com problemas de saúde. Porque não se cuidam. Então, eu aprendi, né, desde os meus 42, 43 anos de idade, que eu procuro não ser sedentário, né? E o que é o sedentarismo? O sedentarismo é aquilo que você não quer fazer nada, você não quer movimentar o seu corpo. Até para andar você tem dificuldade, que é a dificuldade da preguiça. Até para caminhar, para muitas pessoas, é muito dificultoso. Porque o problema, e eu tenho aprendido isso com a minha esposa, né, que o problema todo está sempre na mente. Então, se a minha mente está saudável, o meu corpo está saudável. E eu preciso entender que, ainda que eu tenha dores, eu não preciso ficar limitado ao campo das dores. Hoje em dia, a tecnologia, a medicina, ela está muito avançada. Claro que viver tomando remédios, viver sobre efeito de remédios não é legal. Ninguém gosta disso. Essa é a grande verdade. Muito embora às vezes seja necessário, se faça necessário. Mas hoje, o vídeo de hoje é para contar um pouquinho da minha história, né? Eu tenho sim um problema na lombar. Isso tem às vezes me chateado, mas eu tenho aprendido, sabe, irmãos, a não recuar, a não desistir. A palavra de Deus diz em Hebreus que aquele que se aproxima de Deus precisa se aproximar de Deus com fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Há momentos, como por exemplo essa semana, está muito dolorido. Então eu tenho que me esforçar para ficar bem, entende? Então, o vídeo de hoje eu quis falar um pouco sobre essas coisas. É diferente,
né? Muda. A perspectiva que a gente passa a ter das coisas, elas mudam. Talvez você que está me ouvindo e que não chegou ainda nessa idade, não consegue entender. Mas é uma realidade. Até ontem você não era, agora você é. E o que fazer com isso? Bom, muito provavelmente, você que está me vendo e ouvindo, você deve ter aí alguém idoso na sua família. Ou seu pai, ou sua mãe, ou sua avó, ou seu avô, seu tio, tia, enfim. Né? Até mesmo irmãos. Eu tenho irmãos, por exemplo, que são mais velhos que eu. E vivem muito bem. Continuam praticando seus exercícios, continuam indo nas suas consultas, continuam vivendo. Sabe, irmãos, há uma mentira do diabo muito grande no povo, principalmente no mundo moderno, né? De que uma vez idoso, morreu. E não é assim. Não é assim que Deus vê. E louvado seja Deus, que também não é assim que os nossos governos atuais também veem. Então, assim, se você que é idoso e acha que só está esperando o fim da vida, saiba de uma coisa. Deus, repito, Deus não vê dessa forma. Deus, ele sempre vai nos dar uma direção para nós termos e vivermos uma vida tranquila, uma vida saudável. Tudo muda, como eu já disse antes, muda mesmo. As coisas são vistas diferente, as perspectivas são diferentes, mas a vida, ela continua. Eu hoje, por exemplo, estou aqui fazendo esse vídeo, trabalhando, né? Estou perto de me aposentar? Sim, é uma realidade. E louvado seja Deus por isso, porque eu tenho esse privilégio de ainda poder me aposentar. Não sei qual vai ser o momento, né? Mas eu creio de uma coisa, que na hora certa, no tempo certo, Deus estará me dando essa condição de estar parando de trabalhar aqui. Mas a vida continua. Sabe, irmão? Não se permita ser roubado pelo diabo nessas coisas. Você que já tem a minha idade, ou tem mais, ou está chegando pertinho disso, não se permita ser roubado. A aposentadoria não é sinônimo de doença. A aposentadoria não é sinônimo de estagnação. Pelo contrário, na aposentadoria nós somos livres para fazer muitas coisas. Às vezes eu fico falando lá em casa, mas o que eu vou fazer quando eu me aposentar? Por quê? Porque nós vivemos uma rotina. Eu vivo numa rotina aqui na USP vão fazer 33 anos. É uma rotina. E é difícil sair da rotina, não é fácil, sabe? Acordar de manhã e pensar quando você está aposentado, né? E aí, o que eu vou fazer hoje? E é maravilhoso descobrir como é bom não ter que ficar preso à rotina. Ontem, por exemplo, eu acordei, apesar que ontem eu não trabalhei por conta do meu aniversário, mas acordei, tomei um banho, peguei a minha namorada / esposa e fomos tomar um café na padaria que a gente gosta. Depois saímos, fomos fazer algumas comprinhas, né? Embora não fosse o objetivo fazer comprinhas, mas fomos fazer algumas comprinhas. Voltamos para casa, almoçamos, conversamos, fizemos tantas coisas. Fui no Pilates mais tarde, voltei. Enfim,
pude fazer muitas coisas e não ficar preso a horários. Não ter que estar num lugar é muito bom. É muito bom. Mas tudo tem que ser feito na hora certa, no momento certo. Para quê? Para que depois nós não venhamos a nos arrepender. Por quê? Nós sabemos que o salário cai, né? Nós vamos passar a ser subsidiados de certa forma. Subsidiados não, nós vamos ter o nosso pagamento através do governo federal. Tudo isso é uma realidade. A vida, ela passa, ela vai ter que passar por ajustes financeiros, mas veja, eu me lembro lá atrás, quando eu construí minha casa, só eu trabalhava e eu não ganhava o que eu ganho hoje, obviamente, mas Deus me supriu. Então Deus, ele não parou. Deus não está morto, como diz o filme lá, né? Deus não está morto. E de fato, Deus não está morto. Ele vive. E eu preciso continuar a crer nesse Deus, que Ele vai continuar me prover. Então eu quis fazer esse vídeo hoje para falar exclusivamente disso, dessa minha experiência. Eu estou muito feliz, sinceramente, estou muito feliz de ter chegado até aqui. E eu espero chegar, por exemplo, até a idade da minha mãe. Minha mãe vai completar 89 anos de idade, meu irmão. 89, você já parou para pensar nisso? Domingo lá no culto, uma senhorinha, Dona Joana, nós cantamos parabéns para ela lá dos 84 anos dela. Isso é longevidade. Isso é uma bênção, né? Como disse a pastora Amélia, daqui a pouco é 70 anos, daqui a pouco, sabe? E assim por diante. E Deus vai fazendo. Então, louvado seja Deus pela tua vida. Eu espero que você que ainda não tem 60, chegue nessa idade, chegue bem, com saúde, gozando saúde, bem empregado, pensando já na aposentadoria, mas sabendo que Deus tem a última palavra para todas as coisas. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus faça resplandecer sobre você a luz dele e ele te dê a graça. Se inscreva aí no canal, dê um joinha, nos ajude a divulgar a boa palavra de Deus. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus.